Fala galera, tô na área, mais um vídeo do canal Vitinho BFR, saudações alvinegras. Vamos falar desse jogo, esse empate amargo, frustrante contra o time do Cuiabá no estádio Newton Santos. Mas antes, dá aquela moral pro canal, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha pra geral, para que mais e mais alvinegros possam vir pro canal Vitinho BFR. Botafogo e Cuiabá se enfrentaram pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Newton Santos. Um jogo num ótimo dia, num ótimo horário. Eu estive no estádio Newton Santos. Jogo para a família, para a criançada. Muitas crianças que torcem pelo Botafogo lá, com a camisa do Botafogo, gritando, cantando as músicas na arquibancada, comemorando, se divertindo bastante. Isso é muito bom de se ver. O público foi de 42 mil alvinegros, casa cheia mais uma vez. Antes de começar a falar do jogo, eu tenho um recadinho para vocês. Se liga aí. Passando para falar para vocês do meu outro projeto aqui no YouTube, tá? Chamado Websérie Operação Letal. O que é isso? Websérie Operação Letal é uma série policial que conta a história de um delegado que combate o crime nas favelas do Rio de Janeiro, tá? Ao mesmo tempo, conta a história desse delegado que torce pelo Botafogo. O delegado é botafoguense, eu mesmo que interpreto esse delegado. Tem muita ação, muita comédia e muito romance, tá? Então, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e eu quero todo mundo lá se inscrevendo no canal, deixando o seu like e mandando pra geral. O Botafogo no primeiro tempo não fez uma boa partida. O time não se encontrou, estava ansioso ou desligado. O Botafogo errou muitos passes que não costuma errar. No meio campo para frente, o Botafogo não funcionou. Thiago Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus não funcionaram. Marcação individual de 2, 3 jogadores do Cuiabá em cima do Igor Jesus na área e em cima do Luiz Henrique na ponta, né? O Luiz Henrique não conseguia fazer as suas jogadas individuais de ir para cima do adversário, trazer a bola para o meio e finalizar. Agora vamos destacar um ponto. A atuação do Vitinho abaixo mais uma vez. O Vitinho com a camisa do Botafogo não vem jogando bem. Nitidamente o Vitinho está sentindo a pressão de jogar com a camisa do Botafogo. Está sentindo a pressão de jogar com o atual momento do Botafogo. Está sentindo a pressão, não está se entendendo com os companheiros de equipe que jogam pelo mesmo lado que ele, né? Ele vem errando passes muito bobos, errando jogadas fáceis, tecnicamente, de se fazerem. O Vitinho é um bom jogador, mas visivelmente ele está sentindo o momento e sentindo a pressão de jogar no Botafogo numa reta final de campeonato decisiva para nós torcedores e para o clube também. No primeiro tempo, o Vitinho fez 7 cruzamentos. Ele errou os 7 cruzamentos que ele fez. Ele foi à linha de fundo, cruzou a bola passou por toda a área, saía pela outra lateral. Outros, ele botava a bola na área, cruzava e a bola saía para fora. Então, tudo que ele fez até o momento que ele saiu de campo, substituído no segundo tempo, tudo que ele fez, ele errou. Ele acaba se prejudicando e batendo cabeça com os atletas do meio campo e da ponta que jogam ali pelo setor dele. Ao todo, o Botafogo chutou 24 bolas no gol e o Cuiabá chutou apenas 4. Os jogadores do Cuiabá levaram 6 cartões amarelos e não seria absurdo nenhum ter um jogador do Cuiabá ou 2 expulsos. O tempo todo, o time do Cuiabá fazendo cera, qualquer jogada, os jogadores caíam. O goleiro Walter foi um dos que mais fizeram cera durante todo o jogo. E a passividade da arbitragem foi uma coisa surreal. De não apresentar um cartão para o goleiro, de não chamar atenção. Pelo contrário, o árbitro ia chamar a atenção do Arthur Jorge, que estava reclamando do tempo de cera do goleiro do time do Cuiabá. O Botafogo volta para o segundo tempo e dá uma leve melhorada. O Arthur Jorge não mexe no time no intervalo. Ele não costuma fazer isso. E o Botafogo dá uma leve melhorada. Porém, a parte do meio campo para frente do Botafogo ainda não funcionavam. O Luiz Henrique começou a arriscar algumas jogadas na linha de fundo, que é o seu principal forte, né? Mas mesmo assim, muito marcado por 1 ou 2 jogadores, parado na falta, sendo derrubado toda hora. Igor Jesus dentro da área, cercado por 2, 3
jogadores do Cuiabá. Então, eles não conseguiam ter o espaço para se movimentar, para puxar a tabela e para finalizar. Ao decorrer do segundo tempo, o Cuiabá foi dando alguns espaços, muito por conta do cansaço. O Cuiabá foi dando alguns espaços para o Botafogo, que conseguiu finalizar algumas vezes a gol. Savarino pegou de primeira, chutou, o goleiro Walter defendeu. Marlon Freitas arriscou de fora da área, acertou a trave. Mais uma vez, Savarino chutou para o gol e a bola passou perto da trave. As bolas eram alçadas na área com um pouco mais de qualidade, já que o Botafogo passou a jogar pelo lado do Alex Telles e deixou segurando um pouco o Vitinho mais para a parte defensiva. Alex Telles, então, passou a ser um dos cruzadores de bola na área. Como o meio-campo do Botafogo e o ataque não funcionavam e nem a parte do Vitinho também funcionava, muitas das vezes o Bastos e o Gregory ficavam sozinhos como zagueiros e o Alexander Barbosa vinha para o meio-campo como o primeiro volante, como armador, para alçar as bolas na área e até mesmo chutar para o gol. Vale destacar as atuações do zagueiro argentino Alexander Barbosa, o que ele vem jogando. Ele fez vários desarmes ontem, juntamente com o Gregory, mas o destaque ontem foi ele. Ele fez vários desarmes, deu carrinhos leais na bola, muito raçudo, disputando cada jogada, disputando cada bola. Esse é o tipo de jogador que o Botafogo precisa ter até o fim do Campeonato Brasileiro. Jogos pegados, jogos decisivos, jogos de entrega. Aos 25 do segundo tempo, o Arthur Jorge começa a mexer no time. Ele tira o Thiago Almada para a entrada do Júnior Santos. Na minha opinião, uma substituição errada do Arthur Jorge. Ele deveria tirar o Savarino, que já vinha cansado e não vinha rendendo bem, fez um jogo muito abaixo daquilo que ele vem apresentando, né? Deveria tirar o Savarino e colocar o Júnior Santos, e não tirar o Thiago Almada. Saiu o Alex Telles para a entrada do Cuiabano. Na minha opinião, mais uma substituição errada do Arthur Jorge. Ele deveria tirar o Vitinho, que comprometeu aquele lado e ofensivamente foi muito mal. Mas o técnico optou por tirar Alex Telles e botar o Cuiabano. Na minha visão, uma outra substituição errada do técnico Arthur Jorge. Passaram-se alguns minutos, ele resolveu sacar o Vitinho e colocar o Eduardo. Ele deveria tirar o Vitinho já no intervalo do jogo, deveria sacar o Vitinho. Eu não consigo entender a entrada do Eduardo. O Eduardo não fez absolutamente nada no jogo. O Eduardo é um jogador que pensa, é um jogador de toque de bola, é um jogador lento. E naquela altura do jogo, o Botafogo tinha que ter velocidade, fazer o Cuiabá correr atrás do Botafogo, né? O Botafogo tinha que ter o poder ofensivo com velocidade misturado com agressividade para chegar até o campo do Cuiabá. E o Eduardo não é esse jogador, né? Na minha opinião, mais uma substituição errada do técnico Arthur Jorge. Por último, ele tira o Savarino e põe o Tiquinho Soares. Na minha opinião, uma substituição até correta. Ele poderia sacar o Igor Jesus também, que vinha muito mal, marcado por muitos zagueiros e também já vinha com nível físico muito baixo no segundo tempo, já com cansaço, né, demonstrando cansaço na reta final do segundo tempo. Deveria sacar o Igor Jesus e botar o Tiquinho, mas ele preferiu sacar o Savarino. Fim do jogo, o Botafogo empata em 0-0 com o Cuiabá, um placar amargo, um placar frustrante para nós torcedores. 42 mil torcedores que foram ao estádio Newton Santos, que apoiaram, que cantaram, que a todo momento empurraram o time para a vitória. Após o jogo, tivemos um misto de reações da torcida do Botafogo. Uma parte vaiava e a outra parte aplaudia, né? Nosso momento é de pressão. Nós sabemos da importância e eu tenho certeza que o elenco do Botafogo, o Arthur Jorge, a comissão técnica, a diretoria em si, sabem da importância desses próximos jogos. Que não tem tempo para poupar, não tem tempo para pensar, não tem tempo para ver o que vai ser feito. O Botafogo vai ter daqui para frente finais. Elogiar o que é para elogiar e criticar o que tem para criticar. Hoje o Botafogo tem o melhor elenco do Brasil. É o time a ser batido. Mas um time que quer ser campeão e que quer manter dentro de campo esse favoritismo não pode perder pontos como o Botafogo venha perdendo. Com o Criciúma no Maracanã, um empate 1-1 e agora no Newton Santos contra o time do Cuiabá. Dois times brigando para não cair para a segunda divisão. O Botafogo poderia voltar a abrir
6 pontos de diferença em relação ao Palmeiras. E a diferença agora é de 4 pontos. O Botafogo, até o momento, só depende de si para ser campeão, mas não pode mais perder pontos, como, por exemplo, perder o ponto para o time do Cuiabá. O Brasileirão vai parar agora por 11 dias por causa da data FIFA, onde os jogadores do Botafogo vão defender as suas seleções, e voltaremos a campo no dia 20 contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. O Botafogo perdeu uma grande oportunidade de abrir novamente, voltar a abrir 6 pontos de diferença em relação ao segundo colocado Palmeiras, que agora não é mais segundo colocado. O segundo colocado é o Fortaleza, que venceu seu compromisso ontem lá em Fortaleza, por 3-0 contra o Vasco da Gama. Então, agora temos o Botafogo em primeiro, o Fortaleza em segundo e o Palmeiras em terceiro. Daqui para frente, todo jogo é decisão. O Botafogo não pode mais dar ao luxo de pensar o que vai fazer e nem de perder pontos como vem perdendo. Esse é o pós-jogo de Botafogo 0, Cuiabá 0, estádio Newton Santos. Então, dá aquela moral pro canal aí. Aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixe seu comentário e espalha para geral, para que mais e mais botafoguenses venham pro canal Vitinho FR. Tamo junto e até a próxima.